A gente tem um mito aí, vamos dizer assim, das pessoas acreditarem que é preciso ter um equipamento muito avançado para começar a fazer os nossos investimentos, e não é verdade. Se você tiver um computador muito avançado, vai te talvez adiantar um pouco mais aí em algum processo de uma tela a mais, ou então de uma janela que se abre com mais rapidez, mas eu não diria que isso vai impactar e influenciar nos nossos investimentos. Eu diria que isso não é o mais importante. A gente sabe que os próprios softwares que a gente tem para investir são softwares leves, né? Não tem aquela capacidade imensa necessária para se rodar o software. O próprio site da Betfair, que é onde a gente pode fazer também os nossos investimentos diretamente, ou nas próprias casas de apostas mesmo, a gente não tem necessidade de um equipamento tão avançado para começar a fazer os nossos investimentos. Eu acredito que no início menos é mais. Muitos equipamentos, por exemplo, muitas telas ao mesmo tempo, acho que isso pode mais confundir do que propriamente ajudar quem está começando. Eu acho que o importante é que a pessoa comece com o que ela tem. Se você tem um notebook, então acho que o ideal é você começar ali com um notebook. Você tem um PC com uma tela, começa com um PC e uma tela. Eu acho que esse equipamento inicial, ele é o básico, ele é o mínimo necessário para você começar a testar algumas coisas. Depois, com o passar do tempo, eu acho que vão surgindo algumas necessidades que você mesmo vai notar. Obviamente, se você tiver um computador de última geração, você não vai perder por isso. Porém, você não tem necessidade desse computador tão avançado para você começar a fazer os seus investimentos. Muita coisa de equipamentos ao mesmo tempo, no início, pode te atrapalhar vai também. te embolar a cabeça. Eu acredito que sim. E até mesmo a questão do custo mesmo, né, que a gente está falando. Imagina que você, para começar a fazer os seus investimentos, você tenha que comprar um equipamento de última geração. Você já starta aí o seu processo com um custo elevado, né, Ju? A gente sabe que no início eu acho que o menos é mais. Mas vamos para dar uma referência aqui, talvez que seja o processador mais comum, um i5, um i7, você entende até... Que tá bem acessível tá bem acessível, né? Por aí, né? Você acha que a partir de um i3 seria o suficiente? Eu tenho um i3 que funciona muito bem. Ótimo, maravilha. Funciona bem. Eu acho que a nível de memória, tem 4 GB, você acha que seria o ideal? Tá ótimo. Nós não somos técnicos aqui de informática, vamos deixar bem claro. A nível de HD, eu não sei até que ponto a gente vai exigir muito do computador, porque nós não vamos... Basicamente é online tudo que a gente vai fazer, né? Se você talvez estiver armazenando suas planilhas... coisa que não vai ocupar muito. Não ocupa pouca coisa. Aí vamos pensar agora, além do computador, né? E uma tela, aí vai depender de cada um, das polegadas. Tem gente que prefere trabalhar com uma tela menor, outro com uma tela maior. Eu hoje estou precisando de umas 75 polegadas. Para conseguir. Estou enxergando pouco. Então cada um vai numa necessidade. Eu também gosto da tela quanto maior para mim. Eu vejo que me dá mais conforto ali. Tela muito pequena dá uma claustrofobia terrível. Dá também. Eu não administro bem ali as informações e eu acho que a gente tem que estar... O mais importante de tudo é a gente estar à vontade no que a gente está fazendo, né, Gilson? Um dia desse eu tive um questionamento de um amigo sobre o celular. Certo. Na minha opinião, né, já expondo ela aqui, é muito complicado ele investir pelo celular, porque ele você não tem um stream para estar acompanhando, uma visibilidade melhor para fazer. Tem os recursos mínimos, né? Vamos dizer assim. Eu acho que é muito complicado. Eu não me adaptaria a fazer. O que você acha? Assim? Assim, com relação ao celular, Gilson, é o seguinte: dá para fazer o investimento pelo celular? A gente sabe que dá. Dá para logar no site da Betfair e dá para colocar lá o nosso investimento. A gente fica limitado de recursos. Você possa abrir um site com uma stream, com um radar. O celular, eu diria que ele pode ser e deve ser um backup para a gente quando estiver investindo. Pronto ali para dar um cash out, caso você tenha necessidade de faltar uma luz na sua casa, de faltar talvez ali uma internet via cabo, né, que a gente poderia ter. E aí a gente tem a solução do celular para poder fazer esse backup. Então, o celular eu vejo que ele pode ser uma opção no caso de backup. Então, você não tem outro recurso ali, faltou o computador, você encerra. Mas para fazer no dia a dia os seus investimentos, eu não acho que seja interessante. Desculpa te interromper. Mouse. Ter muito cuidado com o mouse, cara. Se for a pilha... Legal você falar isso. Confira se a pilha está... Eu usava muito sem fio e depois eu substituí. Sem fio. E se você não tem os comandos, não é apto aos comandos do teclado, se a pilha acabar e você não tem um substituto ali... Verdade. Você tá perdido. Bem pensado, porque realmente eu gosto muito de usar o sem fio. Aí já entra o backup do celular, o backup do celular, nem que seja, ele vai te salvar. Mas o mouse, realmente a gente tem que estar atento para isso. Eu gosto de utilizar o mouse sem fio
Em alguns momentos eu tive esse problema que você falou, passei a usar com fio novamente, mas ter um backup de pilhas ali também pode ser a solução. Sim. Você começou a falhar, você já vai lá e troca. Eu prefiro sempre o sem fio, mas tem que se preocupar com isso daí. Até trocar a pilha já foi. Se então, for uma operação... O scalp ali e o problema é que não dá muito indício, não te avisa, né? Vai acabar a pilha. Então é uma questão assim de segurança. Se formos olhar por esse sentido, é melhor ter ali o mouse mesmo com fio pra gente não ter esse tipo de problema. Sobre a internet, o que você usa hoje? Isso é uma informação até legal. Quando nós começamos lá atrás, nós utilizávamos uma internet básica, né? Eu acredito que a minha internet no início devia ser de 5 megas. Eu não acredito que era mais do que isso. Eu usava 1 mega. A gente até comentou alguma coisa relacionada a isso. 1 mega, então, era como você começou e dava para fazer os seus investimentos. Hoje, a gente já tem acesso à internet melhor. E eu acredito que hoje, com as ferramentas que a gente precisa manusear durante os investimentos, 5 megas talvez fosse uma internet mínima para a gente investir. Existe a internet que você pode utilizar via Wi-Fi e a internet que você pode utilizar via cabo. Aí fica a seu critério. Eu gosto de utilizar a internet via cabo porque eu acredito que a transmissão de dados é mais confiável, mais rápida, mais ágil. Mas eu acredito que se você tem uma internet de 10 megas na sua casa, você pode começar com ela. E talvez eu acho que os planos mínimos hoje sejam em torno de 5 ou 10 megas, mais ou menos. Nós falamos de equipamentos e eu sei que você tem também um no-break, né? Isso daí é uma coisa que a gente já até explorou, acho que em um outro episódio aqui, que foi uma situação que eu vivi e que depois me ensinou um pouco. E eu tô colocando um gerador agora. Já tá colocando um gerador, pra não faltar de jeito nenhum, né? Pega uma temporada chuvosa, né, cara? Acontece demais nas nossas cidades. Esse final de semana mesmo eu tive alguns picos de energia aqui que me comprometeria a estrutura se eu não tivesse outros recursos. No break, ele pode ser um recurso, mas será que as pessoas vão ter condição, todo mundo, de colocar um no break? É caro, é uma manutenção que você tem que fazer, aquilo é uma bateria que daqui a pouco tem que dar manutenção, tem que trocar. E aí a solução que eu encontrei é o que a gente já falou aqui, foi um backup através do celular. Porque o fato da energia acabar não vai te influenciar. O seu celular tá ali ligado a um 3G, 4G, que você pode ir lá e encerrar. Nesse caso... acontece às vezes da energia ir embora e também o 3G do celular, né? Devido a antenas da sua cidade, acontece tudo isso também. Nesse caso, nem propriamente o no-break vai resolver, porque se tá faltando energia lá, mesmo que você mantenha os equipamentos ligados, então ainda tem esse risco que nem o no-break, nem o próprio 3G, 4G ali no seu celular vai ser 100% garantido. Então, por isso que eu trabalho sempre, Gilson, com a margem de que no trade esportivo nada é 100%. E essa é todo o seu setup hoje que você usa de estrutura para estar operando no trade esportivo. Como a gente está aqui, pode ser que a gente até consiga aqui. Eu vou pedir o Cavate aí para nos mostrar. Manda aí, Cavate. Vamos ver aí como é que tá hoje o nosso setup, Gilson. Lembrando sempre que não foi assim que começou, né? Hoje o setup que a gente utiliza aqui para investir, ele é um pouco diferente. Então hoje eu tenho 3 telas, que para mim faz toda a diferença na hora de fazer os investimentos. Tem um computador que hoje, se for falar de configuração, talvez tenha uma configuração um pouco mais avançada a nível de memória, de capacidade de processamento. Tem um notebook que eu utilizo praticamente como também um backup para se precisar. Qualquer problema que der no computador, eu tenho o notebook. E tenho sempre o celular aqui com o meu 4G disponível, 3G, independente disso daí, que é o meu backup para qualquer coisa que aconteça nos equipamentos tradicionais. E tenho ali 2 internets também diferentes. Então faltou o provedor, um provedor faltou, eu tenho sempre... Pode acontecer do outro te ajudar. O outro vai me ajudar. Sim, como a gente trabalha 100% com a internet, eu achei necessário fazer isso. Mas esse é o meu setup hoje, não foi assim que eu comecei. Eu não atingi os lucros consistentes por causa desse setup, não. Foi porque, na verdade, eu desenvolvi um método. Foram necessidades mesmo que foram surgindo e hoje é assim que eu trabalho. Então eu tenho esse setup, mas não foi assim desde o início. Isso é importante falar, que lá atrás eu trabalhava só mesmo com o meu notebook. Foi assim que eu comecei. Com o notebook que eu já tinha e mais nada. E depois as coisas foram evoluindo aos poucos para chegar onde a gente está hoje.